Meu nome é Marizélia, sou discente do curso de Fisioterapia na Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana, e iniciação científica no grupo de pesquisa em Fisiologia GPFIS, sob orientação da professora Pamela Carlos. Hoje irei apresentar o trabalho desenvolvido em nosso laboratório intitulado A inibição da área tegmental ventral não impede o efeito do exercício físico agudo sobre a persistência da memória em ratos. O exercício físico tem se demonstrado eficaz para a modulação da memória de reconhecimento de objetos. Além disso, estudos prévios no nosso laboratório já demonstraram que uma única sessão de exercício físico agudo é capaz de modular a persistência dessa memória. Também demonstramos que o aumento da dopamina no hipocampo de ratos exercitados e a dependência da ativação hipocampal de receptores dopaminérgicos são os possíveis mecanismos envolvidos no efeito do exercício físico. Sabendo, então, que o sistema dopaminérgico está envolvido para a modulação da persistência dessa memória e que a área tegmental ventral é uma das principais vias de liberação de dopamina no hipocampo, surge o nosso questionamento de qual seria o papel da área tegmental ventral no efeito do exercício físico agudo sobre a memória. Com isso, o objetivo do nosso trabalho foi investigar se a consolidação e persistência da memória DRO promovida pelo exercício físico agudo depende da ativação da área tegmental ventral. Nosso estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso de Animais da Universidade Federal do Pampa. Para isso, utilizamos ratos Wistar machos divididos em 4 grupos. Grupo veículo, grupo muscimol, grupo exercício físico mais veículo e grupo exercício físico mais muscimol. Os animais passaram pela cirurgia estereotáxica para implantação de cânulas guias na área tegmental ventral. O protocolo de infusão de drogas consistiu na infusão de solução salina ou muscimol, agonista GABAérgico para inibição da área tegmental ventral. Os animais passaram pelo período de habituação ao aparato de exercício físico e também ao teste indireto de VO2 máximo. Também passaram pela habituação no aparato de reconhecimento de objetos e após o período de habituação em ambos os aparatos, os animais foram treinados na tarefa de reconhecimento de objetos. Consistiu, então, na colocação de 2 objetos não familiares no aparato e o animal tinha 5 minutos para livre exploração. O que espera-se no dia do treino é que os animais explorem similarmente ambos os objetos, já que eles não são familiares. Imediatamente após o treino, os animais do grupo exercício físico foram submetidos, então, a uma única sessão de exercício físico agudo, durante 30 minutos, de 60% a 70% do VO2 máximo indireto, e logo após esse exercício físico, eles receberam, então, a infusão de veículo ou muscimol. Para controle farmacológico, alguns animais não passaram pelo exercício físico e 30 minutos após o treino na tarefa de reconhecimento de objetos, receberam, então, a infusão de veículo ou muscimol. 24 horas após foi testada a memória desses animais para verificar a memória de longa duração, para verificar, então, se esses animais consolidaram a memória. O que espera-se nesse teste é que os animais explorem por mais tempo o objeto não familiar. 7 dias após, então, foi avaliado a persistência dessa memória. Novamente, um objeto familiar e um não familiar foram colocados para livre exploração. Nossos resultados demonstram no eixo Y o tempo total de exploração e no eixo X os diferentes grupos. Como podemos observar, no dia do treino, ambos os grupos exploraram similarmente ambos os objetos, já que estes não eram familiares. Já no teste de 24 horas, para verificar a memória de longa duração, podemos observar que somente o grupo muscimol não foi capaz de distinguir ambos os objetos, ou seja, eles não consolidaram a memória. Em contrapartida, como podemos observar, o grupo veículo e os grupos exercitados foram capazes de distinguir esses objetos. Quando avaliamos 7 dias após a persistência dessa memória, podemos verificar que o grupo veículo e muscimol não tiveram a persistência da memória, o grupo veículo já era um esquecimento fisiológico esperado. Já os grupos exercitados, eles foram capazes, então, de distinguir ambos os objetos, então, persistindo essa memória. Nossos resultados indicam que, mesmo que a área tegmental ventral seja requerida para a consolidação da memória de reconhecimento de objetos, o exercício físico após o aprendizado é capaz de prevenir o efeito de inibição dessa região sobre o processo de consolidação. Com isso, concluímos que a inibição da área tegmental ventral não impede o efeito do exercício físico agudo sobre a consolidação e persistência da memória em ratos. Nossas referências. Muito obrigada.